Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a grande esperança da igreja, a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versos de número 35 a 38. Acredito que você já viu aí no tema colocado aí. Nós vamos falar sobre os fundamentos da missão da igreja. Mateus 9, 35 até o 38. Diz o texto assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, com a distinção onde ele ia, cidades maiores e pequenas aldeias, povoados. Diz assim: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Deus e Pai, em nome de Jesus, que bênção podemos cantar esta canção que diz que nós esperamos a vinda gloriosa do Teu Filho Jesus. Esta é a grande, magnífica esperança da Tua igreja. Por isso que suportamos as aflições e as angústias deste mundo tenebroso, olhando para o dia da vinda gloriosa do Senhor Jesus, o dia em que seremos galardoados com Ele. Até lá é luta, lágrimas, joelhos esfolados e às vezes o nosso próprio coração sangrando, mas seguimos em frente, porque temos uma promessa que é muito maior do que quaisquer aflições ou angústias que vivemos neste mundo. Ó Deus, ajude-nos que como igreja, Senhor, possamos alcançar outras pessoas com esta gloriosa esperança, a esperança do Evangelho, a certeza do perdão em Jesus e a certeza de sua vinda gloriosa, e então a nossa coroação junto a Ele, no sentido de recebermos então a coroa de glória, a vida eterna para estarmos para sempre com Ele. Dai-nos a Tua bênção nesta noite. Queremos uma vez mais ouvir a voz da Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Missões sempre deve ser o foco central da vida de uma igreja. Durante todo o ano, missões, que significa pregar o Evangelho a outras pessoas, deve fazer parte da vida de uma igreja em todas as suas atividades, até mesmo quando ela faz as ações sociais. Para os presbiterianos existe um mês em que damos mais atenção a isso, e esse mês é o mês de agosto, porque nele celebramos 162 anos, este ano de 2021, da chegada do primeiro missionário presbiteriano ao Brasil para uma missão presbiteriana, porque a primeira igreja fundada, a igreja congregacional, também era um missionário presbiteriano, reverendo Robert Reid Calley, só que cedido à missão congregacional inglesa. 4 anos mais tarde vai chegar a Chibel Green Simonton para pregar o Evangelho da graça de Deus no Brasil. Então, por esta razão, geralmente as igrejas presbiterianas de todo o Brasil dão enfoque especial em tratar sobre missões lá nesse mês, no chamado mês de agosto. E cada vez que nós falamos a esse respeito sobre missões, nós temos que entender que missões, para fazermos missões, existem fundamentos, parâmetros estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E muitos desses estão narrados no texto que nós lemos aqui, em Mateus capítulo 9, dos versos 35 a 31. Então, uma palavrinha bem rapidinha para você sobre o Evangelho de Mateus, para daí então nós
Nós sabemos que Mateus era o nome de batismo que Jesus deu a Levi, que era um judeu, coletor de imposto, que fora chamado por Jesus para ser apóstolo. E ele foi chamado dos 4 evangelhos, um para escrever especificamente aos judeus. Por que os judeus? Porque os judeus primariamente rejeitaram Jesus. Lembra lá? Rejeitaram ele, negaram ele, pediram que ele fosse crucificado perante Pilatos, quando ele estava disposto a soltá-lo. E posteriormente a isso, muitos deles vão se converter. Nós lemos isso, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 em diante, Pedro falando exclusivamente para judeus. Prosélitos não, mas judeus. E diz lá que depois do primeiro sermão pregado por Pedro, a igreja partiu de 120 para 3.000 pessoas. No segundo sermão pregado por Pedro, lá no capítulo 4, verso 4 em diante, a igreja sobe para 5.000, também de Atos dos Apóstolos. Então o Evangelho de Mateus foi escrito para dar testemunho a esses, especialmente, de que Jesus era o rei prometido, segundo narrado nas Escrituras Sagradas, da descendência de Davi, conforme narra lá o primeiro capítulo de Mateus, no capítulo 1, verso de número 1, diz que Jesus é da genealogia de Davi, filho de Abraão. E você sabe que Abraão veio muito tempo antes de Davi. Mas por que Davi está em primeiro lugar? Porque era a questão daquele que viria como descendente de Davi e se assentaria para sempre no trono. Por isso que o texto vai falar o evangelho do reino, porque é o rei que está falando. Então uma palavrinha rapidinha sobre o evangelho de Mateus para você aí. O texto que nós lemos, ele é um resumo das atividades de Jesus, conforme descrito no capítulo 4, nos versos 23 em diante. Mas ali diz que Jesus fazia a mesma coisa. Observe lá, capítulo 4, verso 23 em diante. Do 23 até o 25, aí entra o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Aí no capítulo 8, volta às curas de Jesus lá. Pode ver que o capítulo 8 registra apenas curas de Jesus. E é certo ele acalmar uma tempestade, mas ele segue o capítulo 8 e 9, segue falando das curas de Jesus. Aí quando chega lá no capítulo 9, nos versos 35 a 38, o texto que lemos, ele tanto é uma síntese do ministério de Jesus até então, como também ele é uma preparação para o capítulo 10, que é onde ele vai chamar os seus apóstolos e vai enviá-los a pregar. Nesse texto não tem envio para a pregação, tem um convite à oração. Observe que isso é que vai tratar aí o capítulo 10 em diante. O texto retrata as ações de Jesus em relação às pessoas. O texto retrata que Jesus corrige o foco, o olhar dos discípulos, o que eles deveriam ler. E assim como Jesus na prática, Jesus exige uma ação prática deles, que é o que vai dizer os versos 37 e o verso de número 31. Então, o que esse texto nos mostra sobre os fundamentos da missão cristã, da missão da igreja, dela fazer missões, não só em agosto, como eu disse, nós estamos tratando de uma maneira especial por ter que ser uma data comemorativa, mas deve ser o foco da igreja durante este ano. Quais são os fundamentos estabelecidos no texto? 3 fundamentos, pelo menos, nós podemos tirar. O primeiro está no verso número 35. Diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados. Lembra na leitura eu fiz uma distinção para vocês. Cidades, vamos dizer, aquela aglomeração de pessoas com mais organização. Povoados, pequenas aldeias, aglomerado de gente, sem quaisquer estrutura, organização política ou assim por diante, mas tinham gente, e essa gente precisava ser alcançada. E diz lá que Jesus Cristo ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho e curava. Observe que os 3 verbos que denotam as ações de Jesus estão no gerúndio. Lembra lá? Gerúndio na língua portuguesa indica uma ação em movimento, ensinando,
pregando e curando. Então, o que o texto quer nos mostrar? A dinâmica ministerial da vida de Jesus. E diz mais uma distinção que o texto faz. Ele curava doenças e enfermidades. Mais lá na frente eu vou falar para os irmãos, muitos estudiosos ele faz uma distinção de doenças e enfermidades. Então vamos lá, o primeiro fundamento então estabelecido nas Escrituras Sagradas para a igreja fazer missões é que Cristo é a referência absoluta. A igreja tem vários e vários indivíduos como parâmetros missionários. Tem exemplos de missionários, como Simon, que eu disse para os irmãos, como Caleb para os irmãos congregacionais e tantos outros homens que fizeram missões, mas nenhum deles é uma referência absoluta. Jesus Cristo é. Então observe que o texto vai mostrar 3 ações distintas de Jesus: ensino, pregação e cura. E nós devemos entender que o verso 36 é o que provoca o verso 35. É Jesus olhar para as pessoas, ter noção de suas necessidades, que ele vai mover ele para fazer as ações do verso 35. E aí ele vê, ele faz, e aí ele chama os discípulos para ver o que ele estava vendo, que ele via as multidões. Então vamos lá para as 3 ações de Jesus. O texto fala que Jesus tinha compaixão das pessoas. Olha lá o verso 36. Compadecer de alguém é amar alguém com as entranhas. Já sentiu aquele chamado friozinho da barriga, uma vez ou outra, em que literalmente as suas entranhas, as suas tripas, elas se movem? Exatamente isso. As pessoas mexiam com Jesus por dentro, mexiam com o seu interior, com o seu coração, as necessidades delas. E Jesus, então, em detrimento disso, se move em direção delas para fazer 3 coisas. Primeiramente, ensinar. O que é o ensino? E o texto diz que ele ensinava nas sinagogas. O que é uma sinagoga? Uma escola. Literalmente, uma sinagoga é uma escola. E as sinagogas foram criadas exatamente num tempo e por razões de que o povo ia poucas vezes ao templo, muitos moravam longe, então as sinagogas funcionavam como escolas para o ensino da cultura judaica, mas para o ensino especialmente da lei, dos 5 livros de Moisés ou do Pentateuco. O que visa o ensino? Evitar o erro. Então, o ensino é aquilo que nós, os pais, fazemos com os nossos filhos desde que eles são pequenininhos, para que evitem que eles caiam em um caminho errado. Essa é a finalidade do ensino. Levar o conhecimento a uma pessoa, mostrar o caminho que, se ele tomar aquele caminho, quais as consequências. Então, o objetivo do ensino é evitar um erro. E isso Jesus fazia nas sinagogas, ensinando o seu povo. Erro em relação à lei, em relação à postura da adoração. Você observa que cada culto que a gente começa, cada momento que nós fazemos aqui, sempre tem uma diretiva da palavra. Por quê? Porque devemos prestar a Deus o culto corretamente. Assim Jesus fazia com as pessoas. Ele ensinava elas para que elas não tomassem o caminho errado. A segunda ação é a pregação. A pregação diverge do ensino, diz os estudiosos, porque a pregação ela já visa corrigir um erro já acentuado. Então a pregação ela aponta para o homem para que ele se arrependa de um caminho errado que ele já tomara e exige dele arrependimento e fé. Então vamos dizer assim, ensinar é a prevenção ao erro. Pregar já é mostrar para o homem que ele tem de Deus. Olha lá, ele diz que ele pregava o evangelho do reino. Lembra lá o que é o evangelho? Lembra o que é o evangelho? Boas novas de salvação de Deus ao pecador. Assim os anjos falaram lá para os pastores: eis que vos trago boa nova de grande alegria. Lá, boas novas é evangelho de Deus ao pecador. Qual era? É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, essa ação de Jesus em pregar, ele ensinava, Marcos narra isso também no capítulo 1, ele exortava as pessoas para que reconhecessem os erros,
a verdade ignorada ou a verdade transgredida, e exigia que essas pessoas, por meio das Escrituras, ouviam, se arrependiam e se voltavam para Deus. Olha as 3 parábolas de Lucas capítulo 15, que sempre vai mostrar algo que estava perdido e que foi encontrado mediante o quê? Mediante a pregação. A terceira ação que mostra a dinâmica da vida de Jesus é curar toda sorte de doenças e enfermidades. As pessoas têm necessidades que vão muito além das necessidades da alma. Na alma, o homem tem a necessidade de receber o perdão, de saber que ele é amado por Deus, de saber que Deus o recebe por meio de Jesus como um filho ou uma filha querida. Esse é o perdão. Isso é que nós conhecemos por salvação eterna, sermos limpos, sermos remidos. Só que o pecado, ele leva ao homem consequências de ordem física e psíquica, ou ordem emocional. Então os entendidos diziam que doenças aqui se referem ao físico do homem, corrigir anomalias do físico do homem, como uma febre, como vocês viram ali atrás, cegos de nascença, a mulher enferma, e assim por diante, o paralítico, e assim por diante, tantas e tantas ações de Jesus, a cura da sogra de Pedro, lá no capítulo 8, do criado do centurião, e assim por diante. Mas os entendidos dizem que enfermidades têm a ver com o emocional do homem, tem a ver com as doenças que a ciência diz nos nossos dias, relacionadas à ansiedade, à depressão. Encontrei ao longo de minha vida como pastor muitas e muitas pessoas amadas por Deus, perdoadas, gente muito crente, mas que a alma estava em desespero, a alma estava em angústia. E diz o texto que Jesus corrigia, que Jesus curava essas pessoas. Observe, irmãos, que Cristo, que o texto mostra a dinâmica da vida de Jesus, que Ele prontamente está ensinando as pessoas no caminho certo, está corrigindo o caminho errado que as pessoas estão dizendo: filho, volte para cá, o caminho seu está errado. Está proporcionando ao homem a cura física, a cura emocional e a restauração do homem diante de Deus. William Barclay, um estudioso, ele diz assim, que nós poderíamos resumir essas ações de Jesus no verso número 35 com a seguinte frase: Jesus transformou as palavras da verdade cristã em ações do amor cristão. Então aquilo que é verdade, a verdade cristã, Cristo as colocou em prática e elas se tornaram ações do amor cristão. Lembra que eu disse para vocês no começo do culto? Que nós estamos louvando a Deus que mostra feitos em nosso favor. O amor de Deus nunca foi de palavras. O amor de Deus sempre foi um amor de atos, de ações e assim por diante. Então, diante dos grandes homens que eu vou mencionar aqui para vocês, que eu particularmente os leio e os admiro muito. Eu escrevi alguns aqui, mas não se referem a todos. Tertuliano, Zwinglio, Agostinho de Bona, Francisco de Assis, Lutero, João Calvino, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, John Stott, citei ainda no começo desse culto para os irmãos, são homens notáveis. Simonton para os presbiterianos brasileiros, mas nenhum deles se constitui em si uma referência absoluta para a obra missionária da igreja. A obra missionária da igreja é Cristo. A referência é Cristo. A dinâmica do Filho de Deus, as ações do Filho de Deus em promover ao homem a ação completa, que restaura a alma do homem, que evita o erro, que cura o físico e o emocional. E nós, irmãos, igreja do século de número 21, nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho de Jesus. Quando nós pensarmos em missões no século 21, nós temos que perguntar assim: quem é a nossa maior referência? E a nossa maior referência é Jesus.
E Jesus, pode ler o texto, ele promoveu ao homem uma restauração por inteiro de sua alma, do seu físico e do seu emocional. A igreja do século XXI, ela precisa voltar aos primórdios, aos parâmetros de Jesus Cristo, de suas ações amorosas, mas de suas ações completas. Eu sei que hoje nós vivemos assim, numa época de grandes avanços, de muitos e muitos remédios criados, de grande avanço da medicina. Tudo isso é maravilhoso e entendo eu ser da providência de Deus agora. Mas eles ainda não são e nunca serão para a igreja a referência de restaurar o físico e o emocional do homem e a alma do homem. A referência absoluta que a gente tem, que nós temos como igreja, chama-se Jesus Cristo. E a igreja precisa voltar a esse primórdio. E a igreja precisa perguntar onde estão os dons que estão escondidos, que estão perdidos no seu interior, que ainda não se manifestaram e não se tornaram evidentes. E ela tem que clamar ao Senhor, e ela tem que pedir, e ela tem que se arrepender, e ela tem que se voltar para isso. Segundo fundamento, verso de número 36. Então o verso 35 provoca, o verso 36 provoca o 35. Entenda o texto desta maneira. Pode entender de uma maneira diferente. E aí no 36, Jesus Cristo já está corrigindo a visão. Olha, Jesus Cristo viu. E ver as multidões não é só olhar para as pessoas por fora e ver elas por dentro. Porque se não visse ela por dentro, então como é que ele ia sentir compaixão por elas? Né? E diz o texto que ele viu as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. O pano de fundo do verso de número 36 é 1 Reis, capítulo 22, verso de número 17, que o contexto em que o povo de Israel vivia, retratado em 1 Reis, especialmente no capítulo 22, era muito parecido com a forma ou com viviam os discípulos, as ovelhas de Jesus da casa de Israel lá no primeiro século. Por quê? Porque lá em 1 Reis, capítulo 22, verso 17, diz que, no capítulo todo 22, diz que Israel era reinado por um homem mau, chamado Acabe, que era um rei idólatra, um pagão, que havia se casado com uma mulher idólatra, que havia contribuído para que os filhos de Deus se desviassem do caminho do Senhor. E mais, ele comprava alguns sacerdotes, os profetas, chamados profetas do Senhor, porque não eram, porque eles eram vendidos, eles se vendiam, para que profetizasse só o que era bom com ele. Não poderia, por exemplo, um profeta dizer: olha, o senhor está em pecado. Se fizesse isso, cortava a cabeça dele. Então tinha muitos e muitos falsos profetas. Além disso, o povo vivia em uma situação física devastadora. Por quê? Porque não tinha comida, tempo de carestia, tempo de dificuldade, tempo de guerra, espiritualmente afastados de Deus, desgarrados e emocionalmente aflitos. Já viveu um contexto de guerra? Como que as pessoas ficam emocionalmente? E assim viviam também as ovelhas de Jesus no primeiro século. Lá nos dias de Eliseu, de Elias, no dia do profeta Acabe, Deus se levantou um homem chamado Micaías. No verso 17 do capítulo 22, diz que depois dele ter uma visão do trono de Deus, Micaías disse assim: então disse ele, o profeta, retratando a visão de Deus: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, Deus falando para ele, Deus faz ele ter a visão, Deus faz ele ver, Deus fala com ele e diz assim: eles não têm dono. Nessa mesma situação vivia o povo nos dias de Jesus. Por quê? Porque o rei também era um rei mau, era um governo romano. Lembra lá? Palestina governada por Pilatos, um governo mau, um governo que saqueava o povo, que oprimia o povo, que angustiava o povo. E se não fosse só isso, aí os escribas e fariseus eram a reprodução dos falsos profetas dos dias de Acabe.
Porque eles saqueavam o dinheiro do povo, eles lançavam jugo sobre o povo. Lembra lá no capítulo 11, Jesus vai dizer para essa primeira pessoa: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Lembra, já preguei nesse texto. A que se refere a canseira e a sobrecarga? São coisas que as pessoas nem precisariam, nem aguentariam levar. Jesus disse que eles nem com o dedo tinham capacidade de mover, mas eles levavam os homens a carregá-los. E esses escribas e fariseus, se não bastasse o reino mal civil, eles subjugavam esses indivíduos com leis inúteis, que não lhes ajudavam em nada, antes oprimiam o povo. E eles se desgarravam. E essa figura usada aqui é a figura da ovelha. Por quê? Ela oprimida, angustiada, qual a tendência dela? Se afastar, se desgarrar, sair do convívio onde ela está. Por causa de quê? Por causa de um medo opressor. Diz um comentarista e estudioso do texto, reverendo Hernando Dialogos, no seu comentário, ele diz assim: esses escribas e fariseus tiravam a lã das ovelhas, comiam a carne das ovelhas, desfrutavam de tudo que ela poderia fazer, mas eles não as apacentavam, eles não cuidavam delas. E é isso que Jesus Cristo está fazendo, exatamente o oposto. A missão nossa como igreja, qual é? A missão de Jesus: trazer as almas perdidas à restauração que o Evangelho da Graça promete. Mas não é vendido. Não colocamos fardo ou peso sobre as pessoas, não, pelo contrário, o Evangelho tira o fardo e o peso do pecado. Hoje em dia, nós precisamos olhar ao nosso redor e, movidos pelo amor de Deus, irmos na direção daqueles que vivem na angústia do pecado, debaixo da opressão de Satanás, e proclamarmos a eles o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que ensina para evitar o erro, o Evangelho que conclama os homens a se arrependerem dos seus erros, o Evangelho que cuida dos homens de uma maneira inteira. Talvez nós vivemos um dia onde as bênçãos de Deus são vendidas, elas são negociadas, e a igreja, em hipótese nenhuma, ela pode pensar em missões e pensar que alcançar pessoas é aumentar o rol de membros, ou alcançar pessoas é aumentar a sua arrecadação, ainda que isso pode acontecer, e isso inevitavelmente acontece, mas essa não é a motivação da igreja para fazer missões. Jesus, o que ele fizer e o que ele fazia para essas pessoas, ele não visava em receber nada das mãos dela, mas em oferecer aquilo que tinha. Então, por isso que nós, como igreja, nós precisamos voltar nesse fundamento, aos fundamentos do Evangelho. E o primeiro fundamento é Cristo como referência absoluta. E o outro fundamento do Evangelho é que o bem-estar das almas das pessoas, dos indivíduos, é a nossa meta. É o Evangelho que restaura, que reconcilia. Dentre as 95 teses de Lutero, quando ele pregou na porta da igreja de Wittenberg, uma delas dizia assim, que o verdadeiro tesouro que nós temos como igreja é o sacrosanto Evangelho da graça de Deus. Nosso tesouro não é a reserva monetária que nós temos, a pomposidade dos nossos templos, mas é o Evangelho glorioso da graça de Deus que devemos aos homens transmitir gratuitamente e sem lançar nenhum peso sobre eles, conforme diz Jesus, tirando-lhe sobre os homens: vinde, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus age, versos 35 e 36. Aí agora os versos 37 e 38 ele se dirige aos discípulos. E olha lá o que ele diz: então se dirigiu aos discípulos, virou a palavra para eles. E a síntese aqui é: vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vocês estão enxergando corretamente? E ele diz assim: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos.
corrigindo a visão deles. Corrigiu a visão? Vocês olharam para muita gente para um homem só pastorear? Observaram que é muita gente para um homem só ensinar? Observaram que é muita gente para um homem só pregar? Observaram que é muita gente para um homem só curar? Precisa de mais gente. Vocês estão observando? Vocês estão vendo as condições das pessoas, as situações das pessoas? Estão vendo a vastidão das pessoas? E ele diz assim: uma ação prática de vocês: rogai, pois. Lembra que eu falei que esse texto é a base do capítulo 10, que daí então eles vão ser escolhidos, desses discípulos vão ser escolhidos os apóstolos e vão ser enviados, mas aqui não. Aqui ele chama a igreja para rogar, um sinônimo de implorar. Ele diz assim: pois ao Senhor da seara, rogar é pedir o quê? Que o Senhor da seara mande trabalhadores, ou mais trabalhadores, diz uma outra tradução, para a sua seara. Qual que é o terceiro fundamento? Deus é o único agenciador de missões, ou agenciador de missionários. Observe que após o texto descrever as ações de Jesus corrige a visão dos discípulos para que eles vejam o que ele estava vendo, para que eles entendam o que ele estava fazendo. E aí ele usa uma metáfora da colheita, seara, plantação vasta, grande. E não era num tempo como hoje, que tem essas ceifas moderníssimas. Plantar, eu vi meu pai muitas e muitas vezes plantar com uma plantadeira chamada matraca, nem sei se esse nome ainda tem. E meu pai plantar muito arroz, plantar muito feijão, mas daí plantava sozinha, ia batendo aquela matraca e plantando. Mas na hora da colheita ele precisava dos vizinhos, ele precisava de um tio, precisava de uns primos, precisava até de nós as crianças para colher. O plantio às vezes é de um só, mas a colheita tem que ser de muitos. E é isso que Jesus Cristo está dizendo, usando essa metáfora, a metáfora da colheita de cereais, onde há grande necessidade, ou muitos trabalhadores. E diante disso ele abre os olhos dos discípulos para duas coisas. Primeiramente, reconhecer que o campo é grande, é vasto. Imagine que você mora numa cidade de 30 mil habitantes e que a igreja que ali está, ela comunica o evangelho todos os dias a 3 pessoas. Vai chegar o final do ano com 1.000 e poucas pessoas alcançadas. Mas lembra lá quantas pessoas eu disse que tinha essa cidade? 30 mil. Então, se for uma pessoa só, ela vai demorar quase 30 anos para pregar o evangelho uma única vez. E isso dia de domingo, dia de segunda, dia de terça, dia de quarta. Todos os dias do ano ele pregar ou ela pregar para 3 pessoas. Abrir e pregar. Ela vai 30 anos para pregar com uma cidade, quase 30 anos para pregar com uma cidade inteira. Então, percebe que a necessidade é de muita gente, é de muitas mais pessoas para isso? Então, com isso, Jesus Cristo corrige a visão deles. É muita gente. É muita gente para ser ensinada, é muita gente para ser curada, é muita gente para ser liberta, é muita gente para ser transformada. Então, primeiro que Jesus muda o olhar deles, a visão que eles tinham. Segunda coisa, Jesus conclama eles para orarem, para rogar ao Senhor da seara. Observe que Jesus não chama eles para trabalhar, mas chama eles para orarem, para que Deus levante missionários. E assim foi na Bíblia. Lembra lá desde o primeiro homem, Abraão, que levantou ele lá na Mesopotâmia? Foi Deus. Lembra lá Moisés, lá no deserto, quem levantou ele? Foi Deus. Mas por que Deus levantou Moisés? Lembra lá por que Deus levantou Moisés? Porque a angústia, o povo clamava a Deus. Deus, lá o povo está no Egito, a nossa opressão, a nossa angústia é muito grande. E quando Deus se revela a Moisés, ele diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo, o povo está orando, e ele estava pedindo, Deus nos liberta daqui. E Deus tirou Moisés do deserto e trouxe para tirar o povo do Egito. E o resto da história você já sabe. Isaías, no capítulo 6, ou Isaías, no capítulo 5, fala que Deus é o dono da vinha, a vinha pertence a ele. Isaías
estou aqui. Envia-me a mim. Isso narra o capítulo 15, o capítulo 6 de Isaías, o capítulo 5 fala que Deus é dono da vinha, o capítulo 15 do Evangelho de João fala que Jesus Cristo fala que Ele é a videira, nós somos os ramos, mas o agricultor é o Pai. É Deus o Pai. Ele é o dono. E nós, diz Jesus, vocês devem dirigir a Deus para que Ele levante mais e mais trabalhadores para a seara. Anotei um outro aqui, o apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo de Tarso, e quando, depois de Deus transformar a vida dele, colocar ele numa determinada casa, num determinado lugar, num local, Deus levanta Ananias e fala assim: Ananias, ele disse: o que o senhor quer, Senhor? E ele disse assim: Ananias, vai em tal rua e em tal casa, porque ali o apóstolo Saulo está orando por mim. Vai lá e ore por ele. Quem evangelizou foi o próprio Deus, Saulo. E estava levantando ele como missionário. E depois daquele diálogo com Deus, de Ananias não entender, Deus vira para Ananias e diz assim: Ele é o meu vaso escolhido para levar o meu evangelho a todos os gentios. Observe que a Bíblia, então, quer seja da libertação de Israel, quer seja o chamado de Abraão, é Deus que levanta obreiros para a sua seara, é Deus que levanta missionários para proclamar o seu evangelho. Hoje, ainda quando eu compartilhava esta palavra lá na igreja de Realeza, eu disse: meu chamado para o ministério se deu porque o meu pastor havia pregado sobre missões, e o texto era de Isaías, capítulo 6, 1992. E no tempo do mimeógrafo, ele rodou numa folha, ou ele, uma secretária, Isaías, capítulo 6. E atrás ele colocou assim: ore por missões. E ele dividiu esses versículos. Nós estávamos, acho que umas mais de 200 pessoas na igreja. Eu não sei se era o mesmo versículo, mas para mim caiu no capítulo 6. E naquele culto ele desafiou que todos o dedo para mim e falou assim: é você. Eu quero você. Pensei assim: eu precisava beber um café para acordar, porque eu acho que eu dormi durante o culto. E ali aquele papelzinho bem estreitinho assim, dentro da minha Bíblia. E cada vez que eu folheava a Bíblia para lá para cá, eu sempre achava ela. E aí a igreja teve uma semana de missões. E aí Deus apontava o dedo para mim e dizia: é você. Até que 4 anos depois, 1996, eu entendi que eu tinha que ser o Pedro, Paulo, Sebastião. Eu olhava na igreja assim, tinha um camarada que sabia falar muito bem, muito mais capacitado do que eu. Mas Deus apontava o dedo para mim e dizia assim: é você que eu estou chamando. E aí lá em 1997 eu não resisti mais, aquele dia eu me rendi. Parei de pregar o evangelho. Mas eu não fui no retiro vocacional. Eu fui conclamado a orar por missões e a orar por missionários. Então eu acredito que esse é o impacto no coração daqueles que pregam o evangelho hoje. Um dia eles oraram por missionários. Diz um estudioso que a obra missionária se faz com os pés daqueles que vão, com as mãos daqueles que ofertam e com os joelhos daqueles que oram. Não são todos que vão. E não são todos que ofertam, mas são todos que oram. Tudo começa com o joelho dobrado diante de Deus, para sabermos quem vai, para onde vai e quando vai, a quem ofertar, quanto ofertar e quando ofertar. E depois que nós fizermos tudo isso e temos todas essas respostas de Deus, então vai o irmão ou a irmã fulano de tal. Mas não para aí nessa hora. A gente continua orando por ele.
para que ele logue graça diante de Deus, para que Deus o sustente, para que Deus o guarde, para que Deus o livre, para que Deus o abençoe e abençoe aqueles que o amam. Vocês percebem? Ofertas não vai ser o tempo todo. Não vão ser todos de uma mesma igreja que vão ser enviados. Mas numa igreja, todos devem orar. E é isso que eu entendo que esta é a palavra de Jesus quando ele diz aos discípulos. Porque desses discípulos aqui, ele vai escolher alguns, 12 apóstolos. Olha lá, capítulo 10. Então, nem todos os discípulos aqui foram enviados. Mas todos os discípulos foram levantados. E a nossa oração a esse favor de Deus, às vezes tira as dúvidas do coração daqueles que imaginam que devem ir, mas ainda não entenderam direito, como aconteceu comigo e vai acontecer com tantos. E pode ser você, irmão. Pode ser você que está me ouvindo aí, que Deus está te chamando para proclamar o Evangelho, para levar a palavra à seara. Uns são melhores no ensino. Ninguém vai ser tão bom no ensino como Jesus. Ninguém vai ser tão eloquente como pregador como Jesus. E ninguém tem onipotência para curar toda a sorte de doenças e enfermidades como Jesus. Mas com a graça dele, a gente pode realizar e fazer esta obra. Eu diria que não é nem nós, mas é ele fazendo através de nós. Então observe que tem Jesus como referência, observe que o texto mostra que Jesus corrige a visão, porque aqueles que não têm a visão de Jesus não vão orar por missões. Aqueles que não enxergam as pessoas como Jesus enxergava, com as entranhas, não era com os olhos, era com as entranhas, era com a compaixão pelas situações que estão. Eles não vão orar, eles não vão clamar. Eu diria que nós vivemos num tempo talvez onde nunca vimos tantas aflições e angústia no homem do nosso tempo, no homem do século XXI. Do que ele precisa? Mais hospitais? Acredito que é importante. Mais escolas? Essencial. Um melhor governo? Não tem dúvida nenhuma. Melhores governantes? Não tem dúvida nenhuma. Melhor condição financeira seria maravilhoso. Mas tudo isso é muito pequeno diante daquilo que Jesus e o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa e na vida de um homem. Então esses são os fundamentos. Jesus é a referência absoluta. As pessoas têm que ser o alvo, a meta da igreja fazer missões. Uma igreja cheia, Deus seja louvado. Mas esta não é a meta. A meta é que pessoas sejam alcançadas e consoladas pela verdade do Evangelho. Deus é o levantador de missões. Ele é o levantador de missionários. E a igreja precisa, necessita orar. Antes de nós orarmos, presbítero Silvério e Magno, nós vamos cantar aquela música de novo, que fala que Jesus Cristo veio. E não existe coincidência nem acaso, mas existe providência. Na igreja onde eu proclamei o Evangelho, esta palavra, nesse domingo, nós também cantamos esta música. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você está pronto, irmão? Irmã, para a vinda gloriosa de Jesus? Se você está, glória a Deus por isso. Mas lembre-se que outras pessoas também precisam estar preparados para essa vinda de Jesus. E eles precisam ser alcançados pelo Santo Evangelho de Jesus. Regozije-se no Senhor nesta noite. Thank
temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia, Deus seja louvado, glorificado. Vem Jesus, para matar, vem Senhor Jesus. 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 Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh Deus, olha aí comigo onde você está, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos glorificar o teu santo nome por tua bendita palavra, que nos mostra os fundamentos da missão da igreja. Cristo é a nossa referência única e absoluta, por isso somos cristãos. O mestre por excelência, o pregador eloquente, mas das entranhas, que se compadece daqueles que se perdem, que se compadece daqueles que estão aflitos, exaustos, angustiados, ovelhas desgarradas. Senhor e Mestre onipotente, que tem o poder da cura de doenças e enfermidades, está nas mãos de teu Filho Jesus Cristo. Oh Deus de glória, que a tua igreja possa seguir sendo instrumento do Senhor, olhando para as almas como Jesus Cristo olhou. Que o alívio, que o alcance dessas vidas para a glória do Senhor seja a meta da tua igreja, enquanto proclama, enquanto vive a tua bendita palavra e a proclama a todos que estão em torno de si. Deus querido e Pai, o Senhor é aquele que levanta os obreiros, missionários, missionárias, pregadores, por todo e para todo mundo. Deus e Pai, nós queremos clamar ao Senhor. Nós vemos a vastidão, o alcance, bilhões de pessoas, e carecem de missionários e missionárias, pregadores do Santo Evangelho do Senhor, para que alcance cada um deles. Levante, Senhor, levante para a tua seara. Essas vidas exaustas e angustiadas pertencem ao Senhor. Levante mais trabalhadores, mais trabalhadoras para a obra do Senhor, para divulgar o Santo Evangelho da graça do Senhor. Ajude-nos, Senhor, por tua graça, que tenhamos sempre esse compromisso, como estudamos na tua palavra, que venha o teu reino em todo o esplendor. E nós vimos que para o teu reino vir em todo o esplendor, as almas e as vidas precisam ser alcançadas e Jesus Cristo reinar sobre elas, e o Evangelho do reino as alcançar. Deus e Pai, levanta-se, e aqueles que tu já levantaste, capacite, de graça, de favor do Senhor,
sobre todos aqueles que já foram levantados pelo Senhor, onde quer que eles estejam, em território nacional ou internacional, nesta denominação ou nas muitas igrejas amadas e queridas que pregam o teu evangelho em todo o mundo. Senhor Deus, abençoe missionários e as missões. Deus, Pai, em nome de Jesus, sustenta-nos e nos dê a tua graça, em nome de Jesus. E que o Senhor alcance essas vidas e essas pessoas que estiveram junto conosco nesse culto de louvor a Deus, aqueles que ainda verão, que possam ser impactadas pela tua palavra, e o teu amor os alcance abundantemente e graciosamente. Dai-nos uma noite de paz na tua presença, Senhor, em nome de Jesus.